Olá, graça e paz, meu irmão, minha irmã, tudo bem com vocês? Espero que sim, no fundo do meu coração. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor com a Palavra de Deus. Hoje, no 56º dia, trago para leitura e compreensão dos livros de Êxodo, capítulo 33 e 34, o livro do profeta Daniel, capítulo 11, dos versículos 21 a 45, e o livro de Apocalipse, capítulo 15. A minha recomendação neste momento é que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia, tão importante quanto a sua leitura diariamente, nos traz refrigério para a alma e sabedoria, nos aproximando assim de Deus, fortalecendo a nossa fé e esperança. Meu irmão, minha irmã, todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia, ouvir os nossos devocionais diários, orar conosco. Satanás não está para roubar o seu carro, sua casa, seu apartamento, celular, relógio, sua roupa. Ele vem para roubar a semente, a sua fé e os propósitos que Deus tem para você, para a sua vida, para a sua família. Neste momento, lhe encorajo a repetir estas palavras no dia de hoje. Senhor, revele a compreensão de sua palavra. Senhor, me dê compreensão da sua palavra. Precisamos usar todos os recursos que o Senhor tem nos dado. Incentivar a leitura da Bíblia, estudar, orar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura, a restauração, o conhecimento. Senhor, me dê compreensão da sua palavra no dia de hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra do Senhor adentre em vossos corações. O anjo de Deus irá adiante do povo. O Senhor disse a Moisés: suba deste lugar, você e o povo que você tirou da terra do Egito, e vá para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: eu a darei à sua descendência. Enviarei o anjo adiante de você e expulsarei os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para uma terra que mana leite e mel. Eu não irei no meio de vocês, porque vocês são um povo teimoso, para que eu não os destrua no caminho. Quando o povo ouviu estas más notícias, pôs-se a prantear, e nenhum deles usou as suas joias. Porque o Senhor tinha dito a Moisés: diga aos filhos de Israel, vocês são um povo teimoso. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento, eu os destruiria. Portanto, tirem as suas joias, para que eu saiba o que hei de fazer com vocês. Então os filhos de Israel tiraram de si as suas joias, desde o monte Horebe em diante. A tenda do encontro. Ora, Moisés costumava pegar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele a chamava de tenda do encontro. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda do encontro, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé à porta da sua tenda, e seguiam-no com os olhos até ele entrar na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo se levantava e cada um, à porta da sua tenda, adorava o Senhor. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois, Moisés voltava para o arraial. Porém, o moço Josué, seu auxiliar, filho de Num, não se afastava da tenda. Moisés roga a Deus a sua presença. Moisés disse ao Senhor: Eis que me dizes para conduzir este povo, mas não me disseste
quem enviarás comigo? Disseste: eu conheço você pelo nome e você alcançou favor diante de mim. Agora, se alcancei favor diante de ti, peço que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e obtenha favor diante de ti. E lembra-te que esta nação é teu povo. Deus respondeu: a minha presença irá com você, e eu lhe darei descanso. Então Moisés disse: se a tua presença não for comigo, não nos faças sair deste lugar. Pois como se poderá saber que alcançamos favor diante de ti, eu e o teu povo? Será que não é o fato de andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Moisés roga a Deus que lhe mostre a sua glória. O Senhor disse a Moisés: farei também isto que você falou, porque você alcançou favor diante de mim, e eu o conheço pelo nome. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar perto de mim, onde você ficará sobre a rocha. Quando a minha glória passar, eu porei você numa fenda da rocha, e o cobrirei com a mão, até que eu tenha passado. Depois, quando eu tirar a mão, você me verá pelas costas, mas a minha face ninguém verá. As segundas tábuas da lei. Então o Senhor disse a Moisés: corte 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. E prepare-se para amanhã, para que você suba pela manhã o monte Sinai, e se apresente ali diante de mim no alto do monte. Ninguém deverá subir com você, ninguém deverá aparecer em todo o monte, nem ainda ovelhas, nem gado devem ser apacentados diante dele. Então Moisés cortou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se de madrugada, subiu o monte Sinai, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. O Senhor desceu na nuvem, esteve ali junto de Moisés e proclamou o nome do Senhor. O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: o Senhor Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente ou culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. E imediatamente Moisés curvou-se para a terra, adorou o Senhor e disse: Senhor, se agora alcancei favor diante de ti, continua no meio de nós, porque este povo é teimoso. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. A renovação da aliança. Então o Senhor disse: eis que eu faço uma aliança. Diante de todo o seu povo farei maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio você está, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço com você. Observe o que hoje eu ordeno a vocês. Eis que expulsarei da frente de vocês os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstenham-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vocês vão, para que isso não seja uma armadilha no meio de vocês. Pelo contrário, derrubem os altares deles, quebrem as suas colunas e cortem os postes da deusa Azerá, porque vocês não devem adorar outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Ele é Deus zeloso.
Não façam aliança com os moradores da terra, para não acontecer que, em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém os convide, e vocês comam dos seus sacrifícios. Também para que não aconteça que vocês escolham para os seus filhos mulheres do meio das filhas deles, e estas, ao se prostituírem com os deuses que adoram, façam com que também os seus filhos se prostituam com esses deuses. Não façam deuses de metal para vocês. As 3 festas. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento, como ordenei a vocês. Façam isso no tempo indicado no mês de Abibe, porque nesse mês vocês saíram do Egito. Todo o primeiro filho que nascer é meu. Também de todo o seu gado, o primeiro filhote macho de vacas e ovelhas é meu. Mas o jumento que for a primeira cria, esse vocês podem resgatar com um cordeiro. Se vocês não o resgatarem, ele deverá ser desnucado. Vocês devem resgatar todos os primogênitos de seus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias vocês trabalharão, mas no 7º dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Celebrem também a festa das semanas, que é a festa das primícias, da colheita do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes por ano todo homem deve aparecer diante do soberano Senhor, o Deus de Israel, porque expulsarei as nações de diante de vocês e aumentarei o seu território. Ninguém cobiçará a sua terra quando vocês comparecerem na presença do Senhor seu Deus 3 vezes por ano. Não ofereçam o sangue do meu sacrifício com pão levedado. O sacrifício da festa da Páscoa não deve ficar da noite para a manhã do dia seguinte. Tragam as primícias dos primeiros frutos da terra à casa do Senhor, seu Deus. Não cozinhem o cabrito no leite da sua própria mãe. O Senhor disse ainda a Moisés: escreva estas palavras, porque segundo o teor destas palavras fiz aliança com você e com Israel. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. O rosto de Moisés resplandece. Quando Moisés desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Quando Arão e todos os filhos de Israel olharam para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, e ficaram com medo de chegar perto dele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os chefes da congregação foram até ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais Moisés ordenou tudo o que o Senhor lhe havia falado no monte Sinai. Quando Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, quando Moisés vinha diante do Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair, e saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim os filhos de Israel viam o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar para falar com o Senhor. Amém. Compreendendo o livro de Êxodo, capítulo 33, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 6. Deus cumpriria as promessas da aliança que havia feito aos patriarcas, mas, em vez de ir adiante de Israel na pessoa de seu filho, o anjo do Senhor, ele designaria um anjo para acompanhar os judeus. O motivo? Vocês são um povo obstinado, conforme capítulo 33, versículo 3 e 5.
Se os judeus tivessem sido um povo sofredor e afligido, o Senhor teria vindo até eles com graça e misericórdia. No entanto, um povo que agia de maneira tão obstinada só podia mesmo ser disciplinado. Então era melhor Deus se afastar dos judeus do que vir, de repente, sobre eles e destruí-los. Exposição bíblica dos versículos 12 a 17. Moisés baseou seu apelo na graça, favor de Deus, pois sabia que o Senhor era misericordioso e bondoso e que o povo era culpado. Se Deus lhe desse o que merecia, toda a nação seria destruída. Os judeus eram um povo de Deus e Moisés, servo do Senhor. Eles não queriam um anjo para acompanhá-los, pois não havia nada de especial nisso. O que distinguia Israel das outras nações era que seu Deus estava com eles, e era isso que Moisés pedia. Seu coração provavelmente soltou de alegria quando ouviu a promessa de Deus de acompanhar o povo e levá-lo ao lugar de descanso que ele havia prometido. E eu encerro a compreensão no livro de Êxodo, capítulo 33, com a exposição bíblica dos versículos 18 a 23. Deus revelou sua glória a Moisés. O verdadeiro servo do Senhor está mais preocupado com a glória de Deus do que qualquer outra coisa. Moisés e os judeus haviam visto a glória divina na coluna de nuvens e de fogo, assim como na tempestade no Monte Sinai. Todavia, Moisés ansiava por ver a glória íntima de Deus revelada a ele, em pessoa. O Todo-Poderoso então deu a Moisés um vislumbre comedido de sua glória, e ele se contentou com isso. Quando os servos de Deus estão desanimados e decepcionados por causa dos pecados de seu povo, o melhor remédio para o coração partido é uma nova visão da glória do Senhor. Compreendendo o capítulo 34, exposição bíblica dos versículos 1 a 28. Moisés obteve a promessa de Deus de acompanhar o povo em sua jornada, mas quem garantia que Deus iria perdoar os pecados de Israel? Será que ele iria acompanhá-los como um policial vigiando um criminoso ou a semelhança de um pai cuidando de seus filhos queridos? A resposta veio quando o Senhor ordenou a Moisés que preparasse 2 novas tábuas de pedra, pois isso significava que ele substituiria aquelas que Moisés havia quebrado. Deus iria renovar a aliança. O fato de o Senhor ter renovado a aliança é prova de que perdoou o seu povo e lhe deu um novo começo. Exposição bíblica dos versículos 5 a 7. Antes de fazer qualquer coisa com as tábuas, Deus proclamou a grandeza de seus atributos, uma declaração que é fundamental para toda a teologia judaica e cristã. Moisés repetiu essas palavras de Deus em Cádiz Barneia, Números 14, versículos 7 a 19, e os judeus as usaram nos dias de Neemias, conforme Neemias 9, versículos 17 e 18. Até Jonas se proferiu quando, aborrecido, se sentou do lado de fora de Nínive. Jonas 4, versículos 1 e 2. Não lemos que Moisés se prostrou com o rosto em terra quando vislumbrou a glória de Deus, mas ele se curvou até o chão e o adorou quando ouviu Deus pronunciar aquelas palavras maravilhosas. Pela graça divina, Moisés alcançou seus propósitos. Deus lhe prometeu ir com o povo, deu a ele um vislumbre de sua glória e ainda perdoou os pecados da nação. Moisés poderia voltar para o acampamento com as segundas tábuas da lei e dizer ao povo que Deus havia perdoado suas transgressões. E finalizando a compreensão no capítulo 34, exposição bíblica dos versículos 29 a 35. Fazia 80 dias que Moisés estava jejuando e orando na presença de Deus. Ele havia tido um vislumbre da glória de Deus. Conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 a 18. É de admirar que, depois disso tudo, ele estivesse com o rosto resplandecente. Ele não percebeu que havia absorvido um pouco da glória do Senhor e que,
a estava refletindo no semblante. Por causa dessa glória, o povo teve medo de se aproximar de Moisés, mas o servo de Deus chamou sua gente e eles conversavam como antes. Paulo aplicou a experiência de Moisés aos cristãos que, pela fé, veem a glória de Jesus Cristo na palavra e passam por uma transformação espiritual, conforme 2 Coríntios capítulo 3, versículos 17 e 18. É por isso que os cristãos leem a Bíblia e meditam nela. Quando o crente examina a Escritura e vê a Cristo, ele é transformado pelo Espírito do Senhor à imagem de Deus e para a sua glória. Depois se levantará em seu lugar um homem desprezível, ao qual não tinham dado a dignidade real. Mas ele virá de surpresa e tomará o reino com intrigas. Exércitos serão arrasados diante dele, serão esmagados, inclusive o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano, subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também de surpresa aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram os seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, os despojos e os bens, e fará os seus planos contra as fortalezas, mas só por certo tempo. Despertará a sua força e a sua coragem contra o rei do sul, à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com um grande e poderoso exército, mas não prevalecerá, porque farão planos contra ele. Os que comerem as finas iguarias dele o destruirão. O exército dele será arrasado, e muitos serão mortos. Também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e sentados à mesma mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o rei do norte voltará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Fará o que quiser, e depois voltará para a sua terra. No tempo determinado, voltará a atacar o sul, mas desta vez não será como foi na primeira vez. Porque virão contra ele navios de Quitim. Contrariado, ele voltará e se indignará contra a santa aliança e fará o que quiser. E tendo voltado, dará atenção aos que abandonaram a santa aliança. Forças enviadas por ele profanarão o santuário e a fortaleza. Acabarão com o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Com lisonjas perverterá aqueles que violaram a aliança, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem, receberão uma pequena ajuda, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e limpos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Este rei fará o que quiser, se levantará e se engrandecerá sobre tudo o que se chama Deus. Falará coisas incríveis contra o Deus dos deuses e será bem-sucedido, até que se cumpra a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Não terá respeito aos deuses dos seus pais, nem ao Deus que as mulheres preferem, nem a qualquer Deus, porque se engrandecerá acima de tudo. Mas em lugar dos deuses, honrará o Deus das fortalezas, a um Deus que os seus pais não conheceram. Honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e objetos de valor. Com o auxílio de um Deus estranho, atacará as mais poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por um preço. No tempo do fim,
o rei do sul lutará contra ele, e o rei do norte arremeterá contra ele com carros de guerra, cavaleiros e com muitos navios. E entrará nas suas terras e as inundará e passará. Entrará também na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon escaparão do seu poder. Estenderá a sua mão contra as terras e nem mesmo a terra do Egito escapará. Tomará posse dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas será perturbado por rumores vindos do Oriente e do Norte, e sairá com grande furor para destruir e exterminar muitos. Armará as suas tendas palacianas entre o mar e o glorioso Monte Santo, mas chegará ao seu fim, e não haverá quem o socorra. Amém. Compreendendo o livro do profeta Daniel, capítulo 11, versículos 21 a 45. Eu destaco exposição bíblica dos versículos 21 a 35. Já vimos este homem perverso, Antíoco, que em seu caráter e atividade é uma imagem do futuro anticristo. Ele se deu o nome Epifânio, que significa glorioso, mas Gabriel o chama de um ser desprezível. Antíoco não era o herdeiro do trono, mas usurpou por meio do engano. O verdadeiro era Demétrio, Sotero, que era muito jovem. Por isso, Antíoco alegou ser seu protetor legal e tomou o trono. Exposição bíblica dos versículos 25 a 28. Antíoco foi muito bem sucedido em seus esforços militares e soube combinar estratégia de engano com força bruta. Em sua primeira campanha contra o Egito, ele venceu a batalha, embora não tenha conseguido tomar todo aquele país. Ele se sentou à mesa para negociar com os líderes egípcios, sem a intenção de cumprir qualquer acordo. A despeito do engano de ambos os lados, o Senhor ainda estava no controle e comandava o cenário. Compreendendo o versículo 31, em 14 de dezembro de 168 a.C., Antíoco profanou o templo, erigindo um altar para Zeus e oferecendo um porco como sacrifício. Gabriel chamou isso de sacrilégio terrível. O futuro anticristo colocará a própria imagem no templo judaico quando quebrar sua aliança com os judeus no meio do período de 7 anos de tribulação, os últimos 7 anos de Daniel. Compreendendo o versículo 32, Daniel soube que seu povo passaria por um grande sofrimento por causa da fé, que alguns apostariam e se juntariam aos inimigos e que outros confiariam no Senhor e teriam firmeza resistindo ao inimigo. Por mais difícil que sejam os tempos, Deus sempre teve seu remanescente fiel e o Senhor cumprirá a sua aliança com o seu povo até o fim. Exposição bíblica dos versículos 33 a 35. Um pequeno grupo de judeus fiéis se opôs à impiedade de Antíoco e confiou que Deus lhe daria força para resistir. Um sacerdote judeu chamado Matatias, com os seus 5 filhos, reuniu um exército e conseguiu se defender. Seu filho Judas, cujo apelido era Macabeu, o que martela, foi um dos heróis desta revolta. Muitos judeus sacrificaram a própria vida por sua cidade e seu templo e a sua fé, e no final venceram. Em 14 de dezembro de 165 a.C., o templo foi purificado e o altar dedicado. Os judeus celebraram esta ocasião todos os anos como a festa da consagração, 10 luzes ou Chanukah. Compreendendo o versículo 36 e o capítulo 12, versículo 1, tanto o Antigo como o Novo Testamento ensinam que um dia virá um período de grande tribulação ao mundo, e nossa interpretação das 70 semanas de Daniel, conforme capítulo 9, versículos 24 a 27, identifica esse período na última parte de sua profecia. O período de tribulação terminará com o retorno de Cristo e o confinamento do anticristo e de Satanás no lago de fogo.
Apocalipse 19, versículos 11 a 21. Exposição bíblica dos versículos 36 a 39. Gabriel descreveu este governo ímpio, o rei, como uma pessoa egoísta e obstinada, um orador fascinante que, com arrogância, irá se exaltar. Ele será um homem sem fé religiosa e terá uma carreira de sucesso até o fim da tribulação, com o retorno de Jesus Cristo para estabelecer seu reino. E eu encerro a compreensão do capítulo 11, destacando o versículo 37 no livro do profeta Daniel. O anticristo não só rejeitará todas as religiões em geral, mas irá se opor à religião judaica em particular, especialmente a esperança de que o Messias retornará e irá libertá-los de seus inimigos. Seu Deus, esse Deus minúsculo, será o Deus da força e do poder militar. Quando as pessoas do mundo adorarem o homem do pecado, elas estarão adorando Satanás, aquele que dá poder ao anticristo. Como Antíoco, séculos antes dele, o anticristo também recompensará aqueles que o adorarem e ao seu Deus fabricado. Os anjos com os últimos flagelos. Vi no céu outro sinal grande e maravilhoso: 7 anjos que tinham os 7 últimos flagelos, pois com estes se consumou a ira de Deus. Vi como que um mar de vidro misturado com fogo, e também os que venceram a besta, a sua imagem e o número do seu nome. Eles estavam em pé junto ao mar de vidro, tendo harpas que lhes foram dadas por Deus. E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Depois destas coisas olhei, e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham os 7 flagelos saíram do santuário, vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos à altura do peito com cintos de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, que vive para todo o sempre. O santuário se encheu da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Amém. Compreendendo o livro de Apocalipse, capítulo 15, trago a exposição bíblica dos versículos 1 a 4. João viu os cristãos da tribulação que haviam vencido a besta e o seu sistema. Esta cena dá grande segurança e perseverança aos santos que sofrem em qualquer momento da igreja. Sim, podemos ser vitoriosos sobre o sistema mundial. Não é preciso ceder à marca da besta. Por meio do sangue do Cordeiro, temos a libertação. A obra de nosso Senhor na cruz é um êxodo espiritual realizado por seu sangue, conforme Lucas 9, versículo 31. E eu encerro a compreensão do livro de Apocalipse, capítulo 15, com a exposição bíblica dos versículos 5 a 8. Os 7 anjos saem do templo celestial, porque seu trabalho é santo, assim como os juízos que eles trazem. Suas vestes fazem-nos lembrar dos trajes sacerdotais, pois o seu serviço é um ministério divino. Quando o tabernáculo e o templo do Antigo Testamento foram dedicados, esses edifícios terrenos ficaram cheios da glória de Deus, conforme Êxodo 40, versículos 34 e 35, e 2 de Crônicas, capítulo 7, versículos 1 a 4. Mas, agora, o templo celestial está cheio de fumaça, conforme Isaías 6, versículo 4, e Ezequiel 10, versículo 4. Essa fumaça também é evidência da glória e do poder de Deus.
Recebam essas palavras que foram semeadas em vossos corações para a honra e a glória do Senhor.